Olá, nosso grupo vai estar apresentando o artigo Neurobiologia e Neuropsicologia na esquizofrenia e no uso de cocaína, que é um artigo de revisão bibliográfica de autoria de Natália Santos Costa e Dalva Maria Salgado de Machado. Em síntese, a ideia das autoras foi assinalar a relação existente entre esquizofrenia e o uso e abuso da cocaína, quanto aos aspectos sintomatológicos, neuroquímicos, funcionais, estruturais e neuropsicológicos. E no início do artigo, as autoras elas assinalam que um dos primeiros registros feitos a respeito da relação entre essas duas condições foi feito por Freud, quando ele ainda pesquisava sobre a eficácia da cocaína para o tratamento das doenças nervosas. E desde então, muitas pesquisas foram feitas nesse sentido, de compreender a relação entre essas duas condições. E ao decorrer do artigo, as autores elas vão falar muito sobre a proximidade sintomatológica existente entre a esquizofrenia, os sintomas positivos da esquizofrenia, e os sintomas, as consequências do uso da cocaína. Inclusive, elas citam um estudo que foi feito com 165 homens durante 18 meses. Esses homens eles estavam tendo sintomas psicóticos e eles haviam feito uso de cocaína durante um tempo prolongado. E foi constatada uma dificuldade muito grande em se fazer um diagnóstico diferencial dessas pessoas. Justamente pelo fato da cocaína ela dificultar, né, ela simular alguns sintomas, né? Então as autoras elas falam sobre a importância de se compreender melhor a relação existente entre a esquizofrenia e o uso e abuso da cocaína para poder se fazer diagnósticos diferenciais, diagnósticos mais apurados, né, que orientem um tratamento mais adequado para o paciente. E ao decorrer do artigo, elas vão explicar melhor essa relação, né, usando os conhecimentos da neurobiologia e da neuropsicologia. Atualmente, com alto consumo de cocaína, temos os sintomas parecidos com a esquizofrenia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, relata que 53% com razão de chance de 4,5 em comparação com pessoas sem transtornos relacionados com essas substâncias. Os estudos que abordam a dependência de cocaína são eles: alucinações, alterações de humor, busca excessiva pelo uso, trazendo a dependência, e transtornos relativos à esquizofrenia. Oi, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a teoria dopaminérgica e os danos estruturais causados pelo uso prolongado da cocaína. A teoria da dopaminérgica foi a primeira hipótese levantada através, né, da tese da neuroquímica com base nos estudos da esquizofrenia. E ela resultou na observação de uma melhora dos sintomas positivos com o uso de neurolépticos, que posteriormente viriam a trazer mais resultados positivos no caso, hoje, atualmente. A hipótese dopaminérgica mesolímbica explica a similaridade entre os sintomas da esquizofrenia com alguns efeitos causados pelo uso da cocaína. O efeito do psicoestimulante no cérebro é muito similar em alguns casos, causando às vezes muita euforia, alucinações e às vezes até mesmo um pouquinho de delírio. Mas em similaridade os sintomas seriam os tiques, coreia, eu acho que é assim que fala mesmo, coreia, discenesias e movimentos hipercinéticos. A pessoa fica em movimento contínuo, extremamente eufóricos, vamos dizer assim. A hiperatividade da dopamina pode ser considerada a base de vários transtornos, mas em específico da esquizofrenia. Bom, nós podemos concluir, né, acerca do artigo, que tanto na esquizofrenia quanto no uso, né, da substância da cocaína, as atividades cerebrais, as estruturas cerebrais, elas são afetadas, especialmente, né, no hipocampo, no tálamo, núcleos da base
e no córtex pré-frontal. Né? Há essa limitação do planejamento, das estratégias de comportamento, né, em traduzir a ação, né, a cognição em ação. As atividades, né, mentais, raciocínio lógico, na atenção, na memória, né? E tanto no uso da cocaína, o abuso da substância da cocaína, quanto na esquizofrenia, né, esses estudos comprovam, indicam essa similaridade, né, o aumento da atividade dopaminérgica, né, nos tratos que inervam as áreas límbicas, neocorticais e os núcleos da base, que é esse caminho, né, percorrido em ambas as situações. Conclui-se então que a esquizofrenia e os efeitos da cocaína geram essa síndrome de desconexão. Portanto, né, assim, há necessidade de se atentar, né, ao estudo, né, aos estudos já existentes, pré-existentes, né, para se fazer um diagnóstico precoce, né, um diagnóstico diferencial. Né. O artigo ele aborda essa necessidade, né, de se utilizar essas ferramentas para se obter um diagnóstico, né, específico em cada situação.